Então, vamos iniciar nossa aula. Hoje a nossa aula é do plexo gástrico. Então, vamos iniciar. Se tem alguma dúvida? Então, doutora Cristina, eu queria entender como que é feita esse tratamento de redução do plexo gástrico que está expandido. Olha, os pacientes que vão ser submetidos a uma cirurgia geriátrica, geralmente a gente faz o quê, né? Bariátrica, melhor falando, bariátrica. Então, a gente faz o quê? A gente vê que aquele plexo tem a mesma elasticidade que o estômago tem. Então, essa redução não vai servir para ele emagrecer, não. Ele vai ter que fazer a cirurgia, certo? Mas para que não haja complicações, então essa cirurgia espiritual, ela é feita para dar complemento a outra cirurgia, entendeu? Okay. Mioco, vamos lá? Aqui, meu, vai ser no comecinho. Aqui diz, gástrica, conhecida como boca do estômago, tem função de absorver a vitamina dos alimentos que é ingerida e distribui para o perispírito. Aqui eu queria saber como ocorre isso, doutora Cristina. Se matéria que absorve, depois vai para o perispírito. Olha, o fluido vital, ele precisa de proteína e vitaminas para se manter. No processo de vampirização obsessiva, o que vai acontecer nesse ponto de vista é que o obsessor ele vai absorver as vitaminas e proteínas que existem no organismo, levando você a um estado catavérico. Então, esse processo se dá justamente no plexo gástrico, entendeu? Então, isso quer dizer que esse plexo ele é muito importante. Todo alimento que você vai processar no gástrico, ele vira energias, e essas energias, ela tem que manter o corpo espiritual e o corpo material. Então, se por acaso houver uma interrupção no corpo espiritual para o material, você vai começar a ter fraquezas orgânicas. E essa fraqueza orgânica está ligada ao processo de vampirização espiritual que acontece com os alcoólatras e acontece também com os fumantes, com os drogados, né? Obrigada, Cristina. Cláudia? Desculpa, Mioco. Não, tudo bem. Cláudia. Boa noite a todos. Boa noite, Ana Cláudia. Boa noite. Doutora Cristina, eu gostaria de saber assim, que nem aqui, quando ele fala, né, que eu queria saber a diferença, né, dessa absorção do plexo gástrico com o do coronário. É que acho que ficou meio confuso para mim, que aqui está dizendo que esse é o principal. Não, o principal plexo, ele é o coronário, né? Sim. Então, o coronário ali, ele faz todo o processo de distribuição. Mas se houver uma interrupção em um plexo desse, pelo processo de vampirização, então o que é que acontece? O coronário, ele deixa de ser um plexo de absorção e ele vai sendo totalmente neutralizado. Você não consegue absorver mais energia para manter a vida física, porque a vida física, ela depende muito da vida espiritual. E se essas não têm elemento para se sustentar, você morre. Entendi. Então, o principal mesmo é o coronário. Daí, se ele tiver o coronário. Interrupção, então é o gástrico. Entendi, muito obrigada. Doutora, aqui a indigestão, azia ou mesmo refluxo, também pode acontecer pela contaminação dos alimentos que a gente come? Olha, existem alimentos que, vamos dizer, você comer na casa de alguém obsediado é complicado, né? Até a água ali está complicada. Porque ectoplasmas estão ali, eletronegativos estão ali, espíritos estão ali. Então, isso quer dizer que você vai ter vômito, diarreia, dor de cabeça e tontura.
é o primeiro sinal de contaminação de ambiente causado pelos espíritos sofredores que ali estão. Se você entra numa casa, né, e você se sente bem, significa que ali as condições fluídicas são boas, a condição energética também. Mas a maioria dos médios, a maioria das queixas que eles relatam aqui, é que foi determinada a casa e passou mal, né? Fechou o frontal. E quem mora em apartamento é um sofrimento. Dificilmente essas pessoas elas têm uma saúde estável, elas não têm saúde. Porque o morador de cima, ele é obsediado, o do meio também, e tu no meio disso tudo. Então, isso quer dizer que, quando inventaram o tal do apartamento, as UPAs aqui no Brasil, hospitais ficaram cheias, né? E a questão individual do lar é uma condição de proteção do ser humano. Então, eu faço pesquisa aqui e vejo os meninos que moram em apartamento não têm saúde. Os que moram em casa têm saúde, né? Então, por quê? Ali é uma defesa única. A prece que você faz ali, ela fica retida ali. O evangelho que você faz melhora ali. Mas como é que tu vai fazer evangelho num bloco de 10º andar? Você pode até fazer, mas quando terminou, volta tudo a mesma coisa. Então, por quê? É a condição fluídica do ambiente que você tenta mudar, mas é você contra todos. Você não consegue mudar isso. Entendi, doutora. Obrigada. A gente volta para a Cíntia. Doutora, eu já conheço pessoas que dizem assim, por exemplo, que determinado presente que às vezes a gente ganha, uma pessoa faz um bolo, dá pra gente, né? Essas pessoas não comem de jeito nenhum, sabe? E eu já vi casos de pessoas que realmente ficaram muito, muito influenciadas depois que ganharam uma comida assim e acabaram comendo e não ficaram bem, né? O alimento, ele tem essa propriedade de absorver tanto assim essa vibração ruim, assim, ou precisa ter, tipo assim, o alimento fica ali sendo parado, ele tem essa absorção e que depois transfere para a gente, ou a pessoa tem que ter aquela intenção no preparo para fazer, até que ponto essa pessoa tem esse poder de conseguir fazer isso? Olha, eu vou dizer a você uma coisa, o campo magnético já diz tudo, né? Se esse campo magnético for escuro, esse copo está dentro do campo magnético, né? Então, espontaneamente, não é preciso nem pensar, né? Ele já está sendo contaminado. Então, a gente chama isso de contaminação espontânea, né? A contaminação espontânea vai de acordo com o grau evolutivo de cada médio. Então, um médio que tem bondade, se ele fizer isso aqui, essa água está pronta, né? O campo magnético atua sobre a água. Se esse médio tem maldade, então o que ele vai fazer, né? Eu vou mandar um presente para a Cíntia, mas esse presente primeiro eu vou dedicar a essa entidade aqui que me auxilia. Aí você vai ver o tormento na sua vida, né? Mas nós não vamos negar que o fato existe, mas também eu não posso falar para o paciente isso, porque isso vai deixar ele mais nervoso, né? E vai deixar a entidade com mais força sobre ele. Quando eu vejo esses assuntos, eu geralmente trato no mundo espiritual de cuidar do problema, mas não de falar qual foi a causa do problema. Mas a força está no pensamento ou está no campo magnético do médium. Falando sobre essa pergunta da Cíntia, doutora Cristina, se o alimento está na mesa, posta vários alimentos, igual como a gente tem final de ano, comemorando o primeiro ano do ano novo, a mesa está farta, né, a mesa, né? Aí, às vezes, pode ter alguns espíritos ali, pode acontecer deles absorverem o alimento que está ali na mesa, e quando a gente for comer, pode acontecer algo no nosso estômago ou isso não existe? Olha, uma casa que tem discussão de casais, né? Palavrões, bebida, pode. Não estou negando que não pode. Mas uma casa que existe harmonia, é impossível eles entrarem, né? Como disse Allan Kardec, Kardec diz, onde há sujeira, há moscas.
E essas moscas colocadas por Allan Kardec é justamente o quê, né? É o fruto dos pensamentos negativos, que vai atrair várias qualidades de espíritos. Então, se o médium vai numa casa fazer um evangelho no lar, e naquela casa tem bebida, o evangelho não vai lhe livrar dos fluidos. Ele pode livrar você das entidades, mas dos fluidos não vai livrar. Por quê? O fluido tem poder de penetrabilidade. O espírito não. Então, você ali, durante uma hora, você vai sentir bem porque está ali, mas quando você sair, você vai sentir o peso dos fluidos que você absorveu pelo pino, pelo estômago e pelo coronário. Então, isso vai ter reação. É porque o Maria Cláudia ele não faz evangelho no lar, veja só. E quando fazia, primeiro a orientação da Dona Maria Cláudia era evocar os obsessores que estavam naquele lar para os médios entrarem. Os médios não entravam sem essa permissão. Então, isso livrava eles de muita coisa. Mas imagine você fazendo evangelho no lar, dentro de uma sala de uma casa, e no quarto está o marido com a garrafa de cachaça. Aí não tem como você fazer. Não há condições. Então, existia essa questão de intrigas de marido com mulher, porque o marido não aceitava que aquele evangelho fosse pregado ali, e foi suspendido os evangelhos dos hospitais por causa disso, por causa dos riscos obsessivos nesses médios, né? Obrigada, doutora. A gente passa para Miyoko. Então, doutora Cristina, nesse caso, o que a família deveria de fazer? Qual caso? Sobre a alimentação. Olha, veja só, o alimento fluídico é aquele que a gente joga no meio no ambiente através da prece, do amor ao próximo e da compreensão dentro do lar. Esse é o alimento essencial. Mas se esse alimento for na discórdia, desarmonia, ódio, eu vou dizer uma coisa, não tem muito o que fazer, não. A atmosfera daquele apartamento está contaminada, então, logo tudo estará também contaminado. Para a gente entender como é importante a preservação da paz dentro de casa. Tem médicos que chegam aqui, né? Muitas vezes tem médicos que, mulheres que não bebem, mas o marido bebe. E ela chega aqui contaminada, e eu não libero. Você vai para casa. Sua pele está vermelha. Eu sei que você não bebe, mas só que você teve uma contaminação cruzada. Então, se você for trabalhar, você não vai ajudar, você vai atrapalhar. Eles entendem isso e eu entendo também o lado dela, o marido dela, eu vou fazer o quê? Mas eu não posso também liberar uma médium que está com mancha na pele, azia, mal-estar, para ela aplicar um passe em você. Eu não posso fazer isso. Então, eu mando para casa e, quando melhorar, volta. Cláudia? Aqui na apostila tem a parte que ele diz assim, né, que desse processo de vampirização pode levar o paciente à compulsão alimentar. Poderia ocorrer ao contrário? O paciente querer deixar de comer? Eu tenho casos no interior do estado de uma jovem que ela teve um trauma e ela tem anorexia, entendeu? É impressionante. E o peso dela é inadequado para a altura. Então, isso tudo foi um trauma que ela teve, que eu conversei com ela e foi um trauma. Então, veja, trauma aí não é obsessão, né? É diferente, né? É uma questão emocional, não é uma questão obsessiva. Então, por aí a gente já sabe que as compulsões alimentares, muitas vezes, elas são traumáticas, elas não são obsessivas. Quando você diz assim, quando eu sou contrariada, eu não deixo a geladeira fechada, está aberta direto. Então, é uma forma de você desabafar de uma maneira completamente errada, né? Então, você está ali alimentando, né, um sistema, principalmente endócrino, completamente desorganizado. Então, as compulsões, nesse caso alimentar,
elas são muito perigosas, porque vai levar ao excesso, né? E a obesidade bastante perigosa. Entendi. Muito obrigada. Doutora, de vez em quando acontece, né? Quando eu e meu marido, a gente está comendo, nos alimentando da mesma comida. Eu passo mal e ele não. Tem algum motivo, alguma explicação? Tem. No teu caso aí, tu tem sensibilidade de plexo laríngeo, né? A sensibilidade laríngeo tem que tomar muito cuidado na mastigação, que ele pode travar com o alimento dentro, entendeu? Então, ter muito cuidado com o ambiente onde você vai comer, porque algumas mortes que a gente vê de pessoas engasgadas, o osso da galinha ficou preso ali, o alimento ficou preso ali, o plexo travou com o alimento dentro. E quando ele trava, realmente ele provoca uma asfixia e a pessoa é levada a óbito, né? Então, provavelmente essa pessoa aí, ela tem sensibilidade de laríngeo, que é muito perigoso isso, né? Ah, eu estou fazendo isso mesmo, eu estou comendo devagar, mas às vezes, mesmo comendo devagar, trava tudo, aí eu faço igual as meninas me ensinaram quando eu estava aí, né? Aí eu melhoro bastante. Obrigada, doutora. Vamos voltar para a Cíntia. Doutora, ultimamente eu tenho percebido que tem muito aumento dessas doenças de sensibilidade, por exemplo, doença celíaca, estou tendo caso na minha família, intolerância à lactose, né? E aí é muito complicado realmente para as pessoas que estão com esse sintoma, né? Será algum desequilíbrio do plexo gástrico? Olha, a partir do ano 2000, quando iniciou a chuva negra, a gente sabia que órgãos como intestino, estômago, seriam órgãos bastante sensíveis, né? E aumentou o número de pessoas com inflamações intestinais, aumentou e muito, né? Aumentou 50%. Pessoas com problema de úlcera hemorrágica, né? Aumentou também muito. H. pylori aumentou muito. Então, quem quiser se livrar dessa situação, procure se harmonizar, que o problema está aí, entendeu? O nível de estresse, quando aumenta, o nível de penetrabilidade da chuva negra também, ela pode atingir todas as camadas e chegar justamente ao órgão. Então, eu vejo criança aqui com um problema de lactose. É impressionante, não são poucos, são muitas, né? E você, quando vai olhar também o nível de estresse daquela criança, é enorme. Então, isso significa que aquele espírito já começou errado a sua existência, já começou desorganizado. E nesse nível de estresse, pode ser que ele não chegue a 20 anos de idade, que a imunidade dele vai embora. Nossa. Obrigada. Miyoko? Então, doutora Cristina, aqui fala, né, da operação bariátrica. Aqui no texto diz que, primeiramente, seria, assim, falar, se uma pessoa que não é espírita e faz cirurgia bariátrica, então, ela não tem como comunicar a parte espiritual primeiro. Aí já ocorre a cirurgia primeiro, né? E, nesse caso, como que pode acontecer? A pessoa passa mal, a pessoa não tem resultado na cirurgia? Olha, eu já vi algumas bariátricas complicadas que chegou aqui, né? Ele não estava aqui, chegou aqui. E as complicações estavam relacionadas justamente à reação de vômito. Então, porque houve a redução do plexo, houve a redução do estômago, mas não houve a redução do plexo. E qualquer comida há um processo de rejeição. Então, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, depende muito do organismo de cada pessoa. Mas para você reverter isso, quando chega aqui, a gente consegue reverter através de medicações espirituais. Mas uma pessoa que passou por aqui, ela sofrendo uma reação de uma bariátrica, ela pode até desencarnar.
por causa das complicações, porque agora tudo na tua vida muda, né? Então, é o que eu digo para eles, está fazendo psicóloga, tudo, porque você não vai mais se alimentar como antes, né? Você vai ter diarreia constantemente. Isso faz parte da bariátrica. Então, alguns, eu acho que quem tem 90 quilos não precisa fazer isso. Quem tem 100 quilos não precisa fazer isso. Porque você dá muito bem com exercício, alimentação, você superar tudo isso. Mas é a questão de dizer assim, eu quero ficar bonita logo, né? Isso é um imediatismo tão perigoso, porque uma pessoa com 100 quilos, de repente, dentro de alguns meses, está pesando 75, olha, é meio complicado. O organismo, ele tem uma reação endócrina imediata. E as reações não são boas, não. Quando você vai ver todas as taxas, está tudo complicado. Por quê? Você perdeu peso muito rápido. E tudo aquilo que você quer, uma rapidez no organismo, algo que foi construído tão lento, né? Que a obesidade se constrói lentamente. E depois aquilo regredir, é um perigo para a saúde do ser humano. Porque na minha família tem 2 pessoas que fez bariátrica, doutora Cristina. Primeiro, o meu sobrinho que fez, ele conseguiu recuperar bem, né? E esse ano, a minha sobrinha também fez. E ela está no estágio da adaptação agora, né? Mas existe dois tipos de obesidade, né? Uma adquirida e a outra genética. Então, veja só, a genética é mais complicada, viu? Porque se de repente aquela pessoa não se cuidar, engorda de novo, viu? Engorda de novo. Aquela adquirida, que é justamente pela compulsão alimentar e não pela genética, essa é mais difícil, dá problema, viu? Essa se faz, tudo bem. Mas a bariátrica, que a gente considera genética, olhe, o paciente tem que se vigiar, senão volta tudo de novo. Obrigada, doutora Cristina. Cláudia, vamos lá? Eu gostaria de saber, doutora Cristina, que a gente está falando muito sobre a compulsão alimentar, né? Mas eu gostaria de saber sobre o vômito. E às vezes parece que é o vômito, não é espontâneo, é o provocado. Mas não nesse termo, assim, de anorexia, assim, porque, como que se diz? Da criança esforçar para vir o vômito e depois engolir o vômito. Inversão, Cláudia, aí é processo obsessivo. Aí é obsessivo, né? Então, provavelmente essa entidade ele está querendo humilhar sua vítima, né? Então ele colocar para fora e depois ele comeu e colocou para fora. É muito complicado o país de vocês e muitos países que não acreditam nas obsessões espirituais. Vão perder tempo, porque o paciente vai ter alívio, cura não vai ter nunca, né? E assim vai crescendo, crescendo e termina vindo a óbito. Então, no Brasil, eu acho isso mais fácil, né? Principalmente os médicos agora aqui estão abrindo mais a mente para isso e até encaminhando para os hospitais espirituais do Nordeste. Então, é mais fácil a gente cuidar, porque tem médicos que já dizem assim, olha, o gástrico diz, olha, eu não sei explicar isso está longe do meu conhecimento. Mas procura um tratamento espiritual também, então fica mais fácil. Se eu pegar uma criança dessa aqui, eu tenho certeza que é obsessivo, não tem para onde. Então a gente vai conversar com a entidade espiritual, orientá-la a não fazer isso, orientar que nós vamos tratar dele também, e ele vai aceitar esse tratamento para a criança ficar boa. É dessa forma que a gente está atuando aqui. Entendi. Mais alguma coisa? Obrigada. Doutora, eu estava assistindo as aulas das meninas de Goiás e elas estavam falando sobre os suplementos. Mas, assim, a minha dúvida é assim,
mesmo o organismo, né, ele não consegue suprir as vitaminas que contém nos alimentos, né? Mas aí vem os suplementos que dá para a gente tomar. Mesmo assim, a senhora falou que não tem como, né? Mas tem gente que fala que melhora. Desculpa assim, né, insistir, né? Mas eu queria Não é entender. assim, te vou dizer uma coisa a tu. Depois dos 40, você só absorve água. Ah, entendi. Porque, olha, essa conversa de suprimento é muito complicado, porque a gente vai observar que existem substâncias químicas ali que pode causar câncer, pode causar tudo, né? Então, tem suplemento alimentar que é proibido vender até em alguns países. Olha, vocês vieram de qual origem, né? Vocês caçavam lata de leite na pré-história? Uhum. Ou vocês caçavam lata de sardinha? Vocês vieram da origem da caça, né? Vocês não vieram da origem da lata, é diferente, né? Não caça e lata. Uhum. Então, pronto, vocês naquele tempo, na pré-história lá, vocês tinham suprimento alimentar, ou carne, fruta, né? Era isso, peixe. O DNA de vocês foi preparado para isso, entende? Porque eu digo aqui ao pessoal aqui, eu digo, olha, é melhor tu chupar uma laranja do que tomar uma vitamina C, um comprimido. Aí pergunta, mas por que, doutor? Deixa eu explicar, vê. Se for o bagaço, ele vai servir para o estômago e para o intestino, com bagaço, né? Se for o suco, ele vai realmente servir como vitamina C. Mas para que tudo seja completo, é melhor você pegar a laranja, engolir com bagaço e tudo. Pronto, tu vai fazer uma limpeza no estômago. Uhum. Quando chegar lá no tubo intestinal, ela sai limpando tudo. E tem uma coisa, se houver um pólito ali, ela vai sangrar o pólito, mostrando que você tem um pólito. É o identificador. Aí o que é que acontece? Aí vocês compram lá uma lata de suprimento e vai dizer agora, eu vou ser a super mulher. Não vai. No suprimento, não, olha, existe suprimento que ele tira o cálcio, ele não coloca o cálcio. Entendeu? Então, você, de tanto comer suprimento, pode ter certeza que vai entupir veias e artérias. A comida do ser humano, né? Depois, ninguém aprendeu aqui a cozinhar suprimento. Aprendeu? Não. Não. Depois o homem foi o fogo, né? Vê a origem alimentar. E ali ele foi cozir os seus alimentos para matar as bactérias nele. Já era outra etapa que a imunidade humana estava se modificando, né? E se modificando, já partia para um cuidado maior. Mas eu nunca vi churrasco de lata. Não vi, não. Então, o que é que acontece? Eu sou contra suplemento alimentar, né? Anabolizantes também, anabolizante eu sou contra. Porque eu sei que a condição de ter um câncer é de 100%. Uhum. Tem muitos que não gostam quando eu falo, porque nem em casa não tem comida, não, só tem lata, tá certo. Um dia você vai ver que eu tenho razão. Então, se você pega uma beterraba e você come a beterraba, ora, é diferente. Mas olha, aqui tem nutriente, vitamina, proteína, tem tudo, mas não vai servir para o organismo porque desde a pré-história vocês não absorviam suplemento alimentar, era comida. Entendi, agora entendi melhor, doutora. Obrigada. Ah, sem suplementos, então. A gente volta para a Cíntia. Doutora, e eu conheço pessoas que, para conseguir fazer a bariátrica, tinha que ter um peso específico. E aí elas fizeram a ingestão do alimento até atingir esse peso para estar apta, digamos assim, né? E depois houve a morte da pessoa no pós-operatório, né? E outras pessoas também que, pouco tempo depois que ocorreu essa bariátrica, a pessoa faleceu. Isso seria, esse tipo de quadro, assim, seria quase uma forma, assim, de suicídio do espírito? Não, eu acho que é uma tentativa de melhorar a condição de vida, né? Não é um suicídio, né? Porque ele não teve a intenção, né? Ele teve a intenção de melhorar.
a condição física, mas eu vou ver uma pessoa com 150 quilos, né? 150 quilos vai ter que perder aí uns 50 quilos para ir para a bariátrica. Só que o que é que acontece, né? O teu coração está lá no ritmo de 150. E agora? Tu perdesse 100, mas vai ficar no ritmo de 150. E geralmente esses pacientes infartam. Tá entendendo? Aí eu tenho que conhecer também o tipo de dieta desse paciente, qual era a dieta que eles tinham. Vamos dizer, era um paciente que bebia e fumava, então a possibilidade de morrer é de 100% pós-bariátrica. Entendeu? Uma pessoa está lá com seus 100 quilos para fazer a bariátrica, mas ele não é fumante, então a possibilidade de morte é zero. Aí você tem que medir essa estatística no vício que o paciente tinha, tá entendendo? Então, se esse paciente tinha vício, já está complicado. Então, os tomadores de cerveja, por exemplo, né? Então, a cerveja, ela acelera o metabolismo e provoca obesidade. Então, se de repente aquela pessoa vai fazer uma bariátrica, olha, aquela cerveja já está impregnada. Sendo assim, se ela for beber, ela vai morrer, porque o metabolismo vai aumentar, né? E essa pessoa vai ser levada à morte, né? Existem uns também que não conseguem se adaptar e começam a comer de tudo, a bariátrica se rompe e ele morre. Então, são várias condições aí que cada caso é um caso, né? Existe casos de compulsões, casos emocionais, né? Então, a gente tem que separar cada caso é um caso, mas não é um suicídio, não. Obrigada. Yoko, vamos lá? É que eu perdi. Cláudia, pode fazer? Eu perdi aqui na minha pergunta. Tá, não tem problema. Desculpa, mãe, eu queria voltar naquela questão que eu acho que foi da Cíntia, a respeito a doutora Cristina estava explicando sobre a proteção do lar, né? Então, porque às vezes, se a contaminação não está só no alimento, mas no ambiente, qual seria a melhor forma dessa proteção? Porque, às vezes, por exemplo, assim, se você mora num quarto individual, que não é como assim, se fosse num apartamento, né? Que, por exemplo, tem, 10, 20 apartamentos em cima, embaixo, do lado, então a contaminação eu entendo que seja maior, mas porque eu faço, né, o Evangelho no Lar, e quando eu termino assim, eu tenho essa intenção de estar melhor, né, porque estou em oração, então, mas assim, o que a doutora Cristina indicaria, assim, para essa proteção melhor? Olha, o Evangelho no Lar é a continuidade desse Evangelho, né? Quando eu digo continuidade, não é a gente fazer e depois a gente está reclamando da vida, né? Uhum. É continuar ali mantendo a mesma vibração durante a semana inteira até o próximo Evangelho. Aí está a dificuldade de muitos dentro dos lares. Então, você pode se sentir bem com o Evangelho, muitas vezes 2 dias, mas depois de 2 dias, volta a atmosfera de novo. Então, eu acho que o lar, pessoal, é uma usina, tem que ser positiva, não pode ser negativa, não. É ali que você dorme, convive, é ali que você se alimenta. Se alguma coisa der errado no lar, em todo canto vai dar errado. Entendi. Então, pedir proteção, então, aos espíritos, né? Porque, assim, se você está num conjunto de apartamentos que é mais complicado do que talvez estar num quarto onde o ambiente também é pesado. Isso? Olha, seu Vandir conta que dormiu 13 anos na casa do seu Nailson, né? E ele diz assim, em 13 anos eu nunca consegui dormir naquele apartamento. E acompanhava muitas vezes as vibrações que vinham dos apartamentos de cima atingiam o médium. E algumas entidades até desciam para pegar ele lá embaixo, né? Então, é complicado para um sonâmbulo estar num determinado ambiente que você passou 13 anos ali e você não conseguia dormir. E olha que ele fazia evangelho, fazia tudo, era uma pessoa equilibradíssima, né? Ele é a esposa dele, mas você vê que a atmosfera
fluídica, ela muda muito de acordo com seus moradores, né? E aquele lugar ali, todo mundo ali pode ter certeza que tem hipertensão, tem tudo. Porque é um bloco colado no outro. Para o Uhum. fluido não existe parede, pessoal. Ele transpassa, não tem parede para fluido. Né? Algumas entidades não. Fica até naquele apartamento que está ali, que a impregnação é maior. Mas também eles podem transitar por todos os blocos ali, contaminando tudo, né? Entendi. Muito obrigada. Doutora, algumas vezes acontece comigo, né? Tipo assim, quando não sei se a digestão do alimento é muito lenta, mas aquilo começa, como assim, começa a voltar comida. E assim, eu acabo jogando fora. Passa, não é que assim, eu me alimento, passa umas horas, começa a pesar, né? E aí vem o arroto, né, do alimento que eu comi, isso porque passou já umas 6 horas, 7 horas, doutora Cristina. E aí vem a vontade de vomitar, e acabo vomitando a comida que eu comia 7 horas antes. Isso tem algum motivo, sim? O que tu tem aí é uma retração de plexo gástrico, né? Na hora do teu alimento, o teu plexo diminui. Aí teria que colocar um algodão em cima do plexo gástrico até a digestão ser realizada, né? A compressão interna aumenta e joga o alimento para fora. Então, o teu caso aí é uma redução aí muito rápida do gástrico. Aí, quando você coloca para fora, ele volta à normalidade. Então, isso aí se resolve com algodãozinho em cima. Ah, entendi. Mas então isso não tem nada a ver, seria do meu organismo mesmo, doutora? É algum defeitozinho que tem no plexo gástrico, viu? Ah, é? Alguma Ah, falha que ele, na hora da alimentação, ele não se torna elástico, né? Ele vai se recolhendo. entendi. Obrigada, doutora. Ai, doutora, gente, desculpa o barulho que está aqui, né? Desculpa. A gente volta para a Cíntia. Obrigada, doutora. A gente não tá ouvindo nada, viu, Cíntia? Tá normal. Então, doutora, quando, 2 meses antes da passagem da minha filha, eu comecei a ter refluxo. Uma azia, um refluxo, assim que eu não sabia de onde que vinha, porque eu nunca tive. Tanto que naquela época, eu parei de comer laranja, tomar suco de limão, porque qualquer coisa vinha aquela azia, né? E aquele refluxo, até para dormir, eu comecei a dormir mais, evitar beber água à noite, essas coisas assim, porque eu percebia que tinha uma coisa errada. Aí, na hora que ela fez a passagem, passou tudo isso. Essa sensação nunca mais tive, né? Isso, será? Eu fico pensando qual o motivo disso, porque organicamente eu nunca tive isso na minha vida. Vê só, Cíntia, no caso, do jeito que existe aqui, né? A autópsia física de vocês, existe a autópsia perispiritual, no mundo espiritual. Para a gente colocar aqui no relatório qual foi o motivo da morte física e da morte perispiritual, né? E você tocou nesse assunto, quem dá entrada aqui, a gente olha logo, foi que os receitistas, os mensageiros, né, socorristas, colocou no relatório na hora do desencarne. Então, a gente percebeu que ela estava com a carga eletromagnética muito grande, de eletronegativo no coração, tá entendendo? Então, essa carga, ela poderia passar para você ou passar para o seu marido ou para uma amiga muito próxima. E você ia ter essa reação, entendeu? Se tivesse aqui, a gente identifica logo e manda colocar um eletrodo em cima do plexo cardíaco, né? Para evitar o infarto. Porque a gente pega alguns casos aqui dessas cargas. E a gente percebe que essas cargas, ela pode ir para o estômago ou para o laringe e você sentir toda essa reação. Mas o laudo que deu aqui foi concentração eletromagnética negativa em plexo cardíaco.
Então, isso quer dizer que o plexo dela travou com essas cargas, né? Como ela estava num ambiente muito sensível, eu acredito que foi o choque do positivo com o negativo. E quando acontece isso, e você tem uma carga cardiológica, você realmente parte, né? E também eu coloco uma coisa aqui, não quer dizer que você pegou seu dia, não. O problema aí é a condição fluídica, tá entendendo? Não é que chegou seu dia. A medicina espiritual está chegando para vocês agora, mas eu acredito que daqui a 20 anos tenha tomado conta já de faculdades de tudo. E aí vai ser evitado esse tipo de coisa, né? A gente não consegue evitar aqui, porque nós estamos aqui com o paciente, mas quantas pessoas no mundo não morrem dessa forma? Entendeu? Então, ela era uma pessoa que não era uma pessoa ruim, tá entendendo? Então, às vezes, por qualquer contrariedade, a gente pega uma carga ali e vai acumulando, vai acumulando, acumulando. E o plexo, ele vai sentindo o peso. E, de repente, quando esse plexo trava, o que é que acontece ali, né? Imediatamente o coração, ele vai bater sem as funções perispirituais. Ele vai parar. Ele não vai funcionar. Então, eu vi aqui um problemazinho no pai de Francisco, seu Josival, que fez uma cirurgia bastante complicada, né? E está comigo aqui, já faz 2 anos que ele fez a cirurgia, e toda quinta-feira eu examino o seu Josival. Então, eu encontrei a mesma carga que sua filha tinha nele, no coração. Aí eu disse, olha, isso aqui tá bom não. Tá bom não, tem carga eletromagnética. Eu acho melhor você procurar seu cardiologista urgente. Não deixe de ir, não. Amanhã mesmo o senhor vai. E quando chegou no cardiologista, ele disse, olha, o seu coração está alterado, a sua coagulação aumentou, você ia infartar. Está entendendo? Então, ele teve a sorte de não ter travado. Ele contaminou, mas não travou. Então, em 24 horas, eu disse, ó, coloca o eletrodo em cima, procura o cardiologista amanhã. Aí o cardiologista disse, a alteração foi a medicação que o senhor tomou e que estava coagulando o sangue. Veja o perigo. Então, a medicina espiritual, no caso, esse diagnóstico, a gente salva vidas. Se ele não morreu naquele dia, porque realmente não era o dia dele, nem era o dia da sua filha. Tá entendendo? Eu não vou jogar isso na lei de causa e efeito, mas eu vou jogar isso na contaminação fluídica, né? Que muitas pessoas sofrem e desconhecem. Entendi. Obrigada, doutora. Vamos lá, Minhoco? Então, eu achei a minha pergunta. Já ouvi falar assim, não consigo comer bem, não sei o que acontece, sinto embrulhar o estômago, não posso ver comida gordurosa, por isso como tudo com limão e vinagre. Nesse caso, seria uma contaminação alimentar dentro de casa, doutora Cristina? Olha, se ela usa o vinagre e usa o que mais, hein, que ela disse aí? Limão. O limão, então significa que ela tem um alcoolismo indireto, viu? Isso é um alcoolismo indireto. Porque o vinagre contém álcool. Tá entendendo? Uma coisa é você colocar um vinagrezinho ali, outra coisa é você colocar todo dia o vinagre. Então, você pode enveredar pelo caminho do alcoolismo. Isso não é bom, entendeu? Então, o vinagre, ele é bom se você usar uma vez na semana. Mas vamos lá, tu tem uma úlcera gástrica e vai limão e vinagre, essa úlcera, ela vai estourar, entendeu? Então, veja que ela não tem aptidão pela comida, ela está tendo aptidão pelo limão e pelo álcool. Então, isso é um alcoolismo indireto, né? Então, uma pessoa dessa tem que se tratar, viu, pessoal? Isso é muito perigoso. Aí, veja só, o limão, eu digo sempre, olha, o limão, se você tomar o suco de limão é uma coisa, né? Quando você toma só o limão, quando ele chega no intestino, o intestino contrai todinho. É impressionante. Se você mistura ele com água, o efeito dele é muito pouco. Aí temos aqui no Brasil que parece que nunca foram à psiquiatria, tem que ir. Faz a dieta do limão. Aí, limão, de manhã, limão. Pode esperar que aquele ali, o intestino vai embora.
Porque a utilidade do limão, só o limão, não é bom, entendeu? Ele tem que estar misturado com água, não é bom tomar só limão. E tem uns que dizem, não, isso aqui é bom. Olha, tudo que você diz que é bom, talvez seu organismo ache que não. Aí tem uns que botam limão e alho, né? Se você fizer isso, limão e alho, que você está gripado, certo, é uma vez só. Mas vai fazer isso todo dia? O alho ele pode provocar toxina no seu organismo, viu? E várias taxas ali podem descontrolar. Só que aqui no Nordeste é cheio de cientista, vi tudo morrendo, cientista daqui. Quando a gente vai falar no interior, eu só vejo as caras feias pro meu lado, eu não estou nem aí. Eu estou dizendo o que a gente pesquisa, entendeu? Então, como é? O alho, veja só, no caso do alho que eles gostam muito aqui, aquele alhozinho que você não é o alho cozido, né? Aquele que você está comendo cru. Se ele pegar na mucosa do intestino ali, ele forma uma ferida, ele queima. Nossa. Se ele pegar na mucosa do estômago, ele queima. Se ele ficar preso no esôfago, ele queima e vira uma ferida. Porque ele é ácido. Ele é ácido. O que é que eles fazem aqui? Ah, eu não quero nem saber. Eu como todo dia um dente de alho. Vai morrer. Um dente de alho todo dia. Ele vai morrer. Ele vai ter vários problemas internos, principalmente, pessoal, de úlcera. Ele vai ter. Entendeu? De varizes, de esôfago. Ele vai ter. Mas o povo daqui, ele vem daquele tempo antigo que vovó fazia, vovô fazia, eu vou fazer também. E a avó morreu, ele não sabe nem de quê. Foi da alta alimentação à base de alho. Se esse alho ele é cozido, ele perde os efeitos dele. Mas ele cru, ele é perigoso, viu? Então, doutora Cristina, a gente que come salada e usa o limão ou vinagre, nesse caso, é melhor não usar vinagre nem limão? Mas isso todo dia? Sim, todo dia. Todo dia, doutora. Eu vou dizer uma coisa a você, viu? Não precisa nem tu tomar essa infantil. Teu sangue já está fino, daqui a um dia saindo pela pele. Bom, porque a ingestão principalmente aí dos dois, isso vai diminuir a coagulação sanguínea. Nas mulheres que estão aí em fase ainda de menstruação, pode ter certeza que a hemorragia é certa, viu? Nossa. Então é sem vinagre, sem limão, então. Obrigada, doutora Cristina. Nossa, não sabia, não. Semana. Você sabia que uma vez só vale por uma semana? Mas se for todo dia, pode ter certeza que vai haver algumas complicações. A questão também de gases intestinais, ele aumenta. Gases estomacais, ele aumenta. Então, há uma alteração geral. E no ritmo que você vai com esse álcool, uma cirrose hepática. Pode ter certeza que você tem. Aí tu vai dizer assim, eu nunca bebi, eu acho que foi de vidas passadas. Foi não, é dessa mesmo. É a quantidade que você está ingerindo. Mas, doutor, nem se for só um pouquinho, só para dar um gostinho na salada. Ou sim, a cascavel também é pouquinho, mas mata, né, não? Entendi, doutora. Entendi. Nossa, a partir de hoje a salada vai ser sem limão, sem vinagre. Mas que mata dentro de uma hora. Entendi, doutora. Nossa. Cláudia, vamos lá? Doutora, eu estava assistindo uma palestra, só que eu não entendi direito, acho que também porque eu adormeci, mas estava falando sobre o plexo gástrico, sobre projeção. Tipo, a pessoa, vamos dizer, já é magra, mas na cabeça dela ali, ela tá gorda, ela tá desproporcional ao peso, e não consegue se estruturar naquilo que está no corpo físico e só nessa projeção que ela enxerga. Eu queria saber como que é isso. Isso é um processo, dois processos. Autoobsessão, obsessão espiritual.
Porque na auto-obsessão, quando tem obsessão, você olha para o espelho e se sente magra, né? E você vai se alimentar para engordar, e a obesidade vem ali, né? Em outros casos, você está normal, mas você se vê anormal. Então, isso pode ser dois tipos de processo. Ou alta projeção sua, ou perseguições espirituais que você está tendo. E a gente diz para aquela pessoa, não, você não está magra. Não, eu estou magra. Eu estou magra e tenho que comer. Não, você não está. Então, o obsessor faz com que ela se veja daquele corpo, mas aquela imagem não é dela, aquela é uma projeção, viu? Uhum. Hum. Então, pode ser tanto de perseguição ou como Como da própria pessoa. da própria pessoa. Uhum. Principalmente pessoas que sofreram bullying, né? É outro problema. A pessoa que sofreram bullying, ela vai se ver dessa forma. É a forma que ela está se vendo, pelo bullying praticado. Então, aí é uma questão de alta projeção. Doutora, também voltando à aula, né, das Minas Goiás, a senhora falava sobre a cafeína nos remédios, né? Mas e o remédio que tem algum, esqueci como fala em português, mas alguma coisa que dá sono, principalmente aqui no Japão, os remédios de alergia, dá muito sono. É uma coisa que eu não entendo, por que tem que ter, por que os remédios de alergia tem que dar sono? Olha, determinadas substâncias, elas têm efeitos diferenciados no organismo humano, e você dá sono. Em outro, pode ser que não dê sono. Tá entendendo? Isso vai de organismo para organismo. E a recomendação, quando você lê a bula, é para você ver o que vai ser contrário ao seu organismo. Então, se você dirige, como é que você vai tomar um remédio desse, não é verdade? Hum. Então, você vai sofrer um acidente e a complicação virá. Então, por isso que, nesses casos, é preciso que o médico, ele diga para o médico, né? Olha, eu tenho alergia a essa medicação, porque me dá muito sono, eu fico muito lenta. Ele já vai passar outra, entendeu? Ah, entendi, doutora. Obrigada. Agora entendi. A gente tem 9 minutos. Vamos voltar para a Cíntia? Doutora, com relação a esse eletromagnetismo negativo, né, que a senhora citou, que estaria localizado no plexo, né, cardíaco, que forma que a gente consegue equilibrar esses plexos, assim, caso eles tenham algum... Porque às vezes a pessoa não tem noção, né, e a gente não tem um médico espiritual para estar fazendo esse diagnóstico para a gente. Como que seria a forma da gente conseguir manter esse equilíbrio do eletromagnetismo? Não sei se por passe, por oração, como que seria a forma para se prevenir? Olha, a primeira coisa que eu observo aí do eletromagnetismo negativo no cardíaco são as câimbras abdominais na barriga. Então, se começou a sentir câimbra abdominais, aí você procura logo um cardiologista, que é um sinal. O outro sinal que a gente observa no lado esquerdo aí são as descargas eletromagnéticas com movimento involuntário. Você está assim daqui a pouco, olha, tem alguma coisa de errado no cardíaco. Então, esses são os sinais que vocês podem identificar isso aí. Em alguns pacientes, eu pergunto no lado esquerdo, está sentindo um choque no braço de vez em quando? Ou na perna? Ele não está nem com dormência ainda, é choque. Tô. Então, eu já tenho certeza que ali está complicando o coração dele, viu? Então, imediatamente, eu já peço um eletrodo para botar em cima, para evitar um infarto nele, e ele vai ter que usar aquilo 24 horas por dia, até o novo exame que eu vou fazer nele, procurar um cardiologista. Nossa. Aí, no caso, assim, seria cãibra abdominal, é isso? É, você sente cãibra abdominal. Porque o cardíaco vai jogar no esplênico, o esplênico vai jogar no gástrico. E no gástrico você vai sentir a musculatura da barriga levando o choque. Entendi. Nossa. Então, muito obrigada. Yoko, vamos lá?
Doutora Cristina, uma coisa que eu queria saber, no hospital, quando eu cuidava do paciente, quando o paciente já estava assim, o médico dizia assim, que ele já pode morrer qualquer hora, né? Aí, ele, ele bebia, bebida alcoólica direto. Nesse caso, o que acontece com esse paciente? Desencarna. Hum. Veja só, os alcoólatras, quando desencarnam, geralmente a gente traz para aqui, para as enfermarias. Mas depende dele, né? Alguns ficam bom, não quer ficar, vai embora, então piora. Só que eles não são levados para regiões inferiores, não. A gente tem que entender que eles são pais de famílias e erraram na bebida, né? Mas acertou na educação dos filhos. E eu fico muito triste quando o movimento espírita vem dizer que todo alcoólatra ele vai para umbral. Pelo amor de Deus. As coisas não é assim, não. Agora, ele vai ficar na crosta terrestre. Se aqui ele começar a pensar em maldade, aí é diferente. Ele está indo para a região, não é pelo álcool que ele tomava, é pela maldade que ele começou a pensar. Então, essas regiões vai puxar ele para lá. Então, a gente chama força de atração negativa, certo? Mas se ele não prejudicar ele, nem ninguém, o problema é dele aí. Ele vai ficar aqui, entendeu? Até tomar consciência que tem que se tratar nos hospitais e ser encaminhado bem, né, para uma colônia para esperar a reencarnação, né? Cláudia? Pegando já um gancho nesse assunto, é que eu tenho um irmão que desencarnou por, quer dizer, não sei se foi exatamente por causa do álcool, né? Mas ele bebia muito. E o mais estranho, assim, é porque no Brasil não tem aquela regra de quando passa de 5 anos, pode desossar, que eles falam, né? Então, quando a minha família precisou da gaveta, né, do túmulo, eles foram desossar, né, tirar, então, e os coveiro, né, que fala quem é ali responsável, disse que quando abriu o túmulo do meu irmão, ainda estava intacto o corpo dele, e isso já tinha se passado 10 anos. Então, assim, foi uma coisa muito inexplicável para a gente que não entende, né? Então, eu gostaria de saber, assim, tem a ver, doutora Cristina, esse não desfazer do corpo físico, né? E ter morrido por causa do alcoolismo e desencarnado, né? Por causa do alcoolismo. O álcool ele conserva, né? Pela quantidade de álcool ingerido no organismo dele, né? Acreditamos que ele era um alcoólatra muito ativo, né? Então, esse álcool conservou tudo. E não houve aí um estado de decomposição, entendeu? Então, isso acontece realmente com pessoas viciadas em cigarro, não, mas em bebida pode ocorrer. A outra questão aí também que a gente tem que observar é o estudo do solo, né? Então, se um solo ele for muito úmido e frio, a decomposição também pode ser que não aconteça, viu? Conserva também. Então, se esse solo ele for, vamos dizer, o solo do Nordeste, a decomposição é muito rápida, que é muito quente, não é frio aqui, né? Mas em algumas regiões, você vai para a região do Sul, né? Você vai para São Paulo, olha, pode ser que ali tenha pessoas que as bactérias não consumiram ela por causa da frieza do solo, né? Nossa. Paraná é frio. Paraná é frio, tá vendo? Né, prima? Doutora, a gente só tem 2 minutinhos. Eu vou fazer minha pergunta rapidinho. A pessoa que tem o estômago alto, né? E eu já ouvi muitas mulheres usarem cinta, que aperta aqui, né? Para moldar a cintura, diminuir a barriga, ou mesmo quem tem estômago alto. O que a senhora tem a falar sobre isso?
Faz mal mesmo? Veja só, vocês chamam de cinta elástica, né? Isso. Assim, então, aquilo ali é uma agressão ao fígado e ao intestino. O intestino, ele tem que estar livre, tá entendendo? Já que a movimentação do intestino é muito lenta. Então, quando você coloca aquilo ali, a pressão intestinal aumenta. Quando você tirar, pode surgir ali, em nome da beleza, umas 5 hérnias. Realmente, né? Em nome da beleza. Então, essas pessoas que estão usando Cíntia, provavelmente elas vão ter hérnia abdominal, tá entendendo? A outra função ali prejudicada também é a bexiga, né? Vai ter incontinência urinária. Porque tu tá pressionando tua bexiga e a bexiga ela tem que funcionar livre para armazenar a urina. Então, você imagine essa pessoa em nome da beleza, daqui a pouco tá usando fralda, vai ficar linda, vai não? Então, essas coisas que a gente tem que estudar, as consequências delas. E tem gente que não mede consequência nenhuma. E em nome da beleza se prejudica e depois não tem como voltar atrás. Nossa, doutora, eu não sabia, hein? Obrigada, doutora. Doutora, já deu nosso horário do 7 em ponto. Eu não sei se as meninas têm mais dúvidas sobre o plexo gástrico. Não, Não? não. Então, doutora, a gente encerra por aqui. Sim, seja. Divino e amado Mestre Jesus, Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, só temos a te agradecer por tudo que nós recebemos. E em teu nome, Maria, damos por encerrado o nosso estudo. Boa noite para todos. Fique com Deus. Boa noite, muito Boa obrigada. noite, obrigada.